Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe nesse dia lindo de domingo, dia do nosso descanso junto da família, né? Aleluia. Para honra e glória do nome do Senhor. Mais uma manhã nós estamos aqui, né? Glórias a Jesus. Bom dia, irmã Terezinha. Bom dia, Nadir. Sejam bem-vindas à paz do Senhor Jesus. Um domingo abençoado para todos nós. Bom dia, Janaína. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Atos, né? Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. O livro de Atos é um dos livros do Novo Testamento da Bíblia escrito por Lucas também. E nós temos muito que aprender. E vai ser muito conhecimento, um aprendizado lindo para a nossa vida. Exemplos, muito amor, mais amor, né? Como a gente ama receber porção de amor de Deus, né? Bom dia, irmã Deus Irene. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Bom dia, Mari. A paz do Senhor. E é um livro que vai nos ensinar muito. São 28 capítulos de um derramar do Espírito Santo, do amor de Jesus, de exemplos, de posicionamento. Amém? Eu trouxe explicadinho para nós o que é o livro de Atos. E depois nós vamos ler. Amém? Vamos orar primeiro, para começar. Para honra e glória do nome do Senhor. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu entro agora nas cortes celestiais diante do Senhor. Consagro a minha vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus, consagro esse ministério de mulheres de avivamento. Declaro que esse ministério é do Senhor e que o Seu Espírito Santo tem toda a liberdade de agir ao que precisar para falar com cada uma de nós, Pai, em nome de Jesus. Que seja eu um instrumento nas mãos do Senhor, não seja eu a falar, mas o Seu Espírito Santo a falar através da minha vida. Que a Sua palavra seja para nós revelada em forma de amor, de verdade, Pai, que nós possamos compreender as verdades do Evangelho do Senhor. Pai, abençoe a nossa família nesse domingo, que a nossa família possa estar reunida, Senhor, diante de uma mesa para refeição, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa família esteja debaixo da sua santa e poderosa presença, Senhor, da sua proteção, em nome de Jesus. Nós agradecemos por todo o alimento que nós teremos no dia de hoje, te damos graças por isso, Pai, em nome de Jesus. Veste sobre cada um de nós agora uma nova armadura de Efésios, um novo capacete da salvação, uma couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus, Pai. Reveste-nos com o teu poder e nós estamos prontas para viver o dia de hoje na tua poderosa proteção e guerrear com tudo que for preciso, Senhor, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Declaramos que a nossa casa é do Senhor, que na nossa casa nós levantamos um altar do Senhor de adoração, de louvor, de oração, e esse altar, Senhor, é consagrado a Ti. Nós declaramos que somente o Senhor e os seus anjos têm autoridade e legalidade para ficar dentro da nossa casa e ordenamos a todos os demônios que saiam agora em nome de Jesus da nossa casa, porque a nossa casa está sendo blindada sobre todos os batentes de portas e janelas com o sangue do Cordeiro, Pai. É isso que nós oramos, é isso que nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração, todo coração endurecido, toda incredulidade. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém? Glórias a Jesus. Então vamos conhecer um pouquinho do livro de Atos, antes de nós começarmos a fazer a leitura dos versículos. Bom dia,
Bom dia, irmã Leia, Estela, Tatiane, Damiana. Bom dia, irmã Joelma, Marina. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe todos nós. Então, o livro de Atos, vamos entender, para a gente ter um conhecimento cheio de amor, tá bom? Um conhecimento, porque a verdade nos liberta, não é? A verdade da palavra nos liberta. Então, quando nós fazemos a leitura e buscamos o conhecimento, nunca mais nós somos enganadas pelos homens em relação à verdade da palavra de Deus. Amém? E é isso que nós estamos buscando, para nos fortalecer em fé, para nos manter em coragem, em força, em ousadia diante do Senhor. Amém? Então, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento da Bíblia escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Tá? Então, o mesmo autor do Evangelho de Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Lucas, ele era médico, mas ele também era companheiro de viagens. Ele era companheiro de viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tá bom? Então, ele funcionava como uma instrução direta desse evangelho e tem como objetivo narrar os eventos que aconteceram após a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus, focando no quê? Na propagação do evangelho, na formação da igreja cristã primitiva. Entende? Esse é o objetivo da narrativa de Atos dos Apóstolos. Então, em todo o livro, o que nós vamos ver? Em toda a estrutura, em todo o conteúdo de Atos dos Apóstolos. Esse livro está dividido em 28 capítulos. Então, nós vamos ler ele em 28 dias, tá? E a sua narrativa, cobre um período de aproximadamente 30 anos depois de Cristo. Então, vai ser do ano 30 até o ano 60 depois de Cristo, tá bom? É o que relata aproximadamente. E as duas principais partes do livro de Atos são a atuação de Pedro, que acontece do capítulo 1 ao 12. Nós estamos falando de capítulo aqui, não de versículo, tá? Então, do capítulo 1 ao 12, vai trazer para nós a atuação de Pedro, depois da ascensão de Jesus. Nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2. Coisa linda, né? Glórias a Jesus. A pregação de Pedro e os primeiros milagres que ele começa a operar em nome do Senhor Jesus. A conversão de milhares de pessoas e a formação das primeiras comunidades cristãs. Então, tudo isso nós vamos ver aqui, ó, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? E a perseguição à igreja e o martírio de Estevão. E aí a segunda parte de Atos, nós vamos ver sobre as viagens missionárias de Paulo, que aí vai ser do capítulo 13 até o 28, até terminar. Aí vem a conversão de Paulo no caminho de Damasco, que nós vamos ver nesses capítulos. Suas 3 grandes viagens missionárias, que nós temos muito que aprender com isso, e vai ser maravilhoso tudo que nós vamos estudar. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, que nós vamos ler, que vai decidir que os gentios não precisam seguir a lei judaica. E a prisão de Paulo e a sua viagem a Roma, tá bom? Então, o livro de Atos mostra o objetivo do livro de Atos, mostrar como o evangelho se espalhou de Jerusalém até os confins do mundo, conhecido na época, representado por Roma, e vai demonstrar também a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e em toda a expansão da igreja. A nossa mente vai estar sendo expandida em conhecimento no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Esse livro ele também vem confirmar a legitimidade da missão de Paulo, especialmente entre os gentios, e registrar a transição do ministério de Jesus para o ministério da igreja, a transição do ministério de Jesus para o ministério da igreja, tá bom? Então, o que vai ficar registrado no nosso coração?
no estudo do livro de Atos. O Espírito Santo como força condutora da missão. Aleluia. A formação da igreja e sua estrutura, com diáconos, presbíteros, entre outros. O sofrimento e a perseguição como parte do chamado cristão. A missão aos gentios e o rompimento com o exclusivismo judaico em relação a eles. E o evangelho como poder universal da salvação. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Uma curiosidade que eu trouxe. O título Atos dos Apóstolos, ele não está no texto original, foi adicionado depois. E seria mais justo dizer Atos do Espírito Santo. É uma curiosidade que veio no estudo, já que ele é o protagonista invisível desse livro. Amém? O livro termina de forma aberta, com Paulo preso em Roma, mas pregando livremente. Uma forma de mostrar que a missão continua, assim como Jesus pregava livremente. Amém? Então vamos para a leitura? Glórias a Jesus, né? Aleluia. Então no capítulo 1, nós vamos ver que Jesus ressuscitou, aparece aos discípulos durante 40 dias, dá instruções finais e ascende aos céus, ou seja, ele sobe aos céus, depois de 40 dias. Amém? Nós vamos ver sobre a escolha de Matias para substituir Judas, para que continuasse sendo 12 discípulos, e também vamos ver sobre a transição e a preparação, que Jesus entrega a missão, promete o Espírito Santo e retorna ao Pai. Vamos ler? Versículo 1 e 2. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Aqui, Lucas se refere ao seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, escrito também a Teófilo. Né? Então, o meu está até escrito aqui de caneta. Em Lucas, Teófilo também foi citado, logo no início. E lá tem a palavra referendo-se a ele como excelência, né? Que chamar alguém de excelência tá como se está se tratando um homem romano influente, um homem romano que tem autoridade. Né? Se você ler lá no comecinho de Lucas, ó, vamos testificar, deixa eu ler para vocês aqui. O comecinho de Lucas diz também, ó, prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Aí depois, lá no versículo 3, fala assim, portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. Então, aqui em Lucas, ele também se refere a Teófilo como excelência, como sendo um homem de autoridade, assim como ele faz em Atos, tá bom? Então, aqui, ele destaca que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o que virá agora é a continuação do que Jesus iniciou. Amém? O que eu trouxe para vocês e para mim, né, para todos nós, para termos conhecimento? Na Bíblia, Teófilo é mencionado nesses dois livros, né, em Atos e também no início do livro de Lucas, que é o Evangelho segundo Lucas. E qual que é a conclusão aqui, que nós podemos ter como uma conclusão objetiva? Teófilo, então, foi provavelmente um homem real, de alta posição social, interessado ou já iniciado na fé cristã. Amém? Porque já iniciado na fé cristã? Por conta da maneira que Lucas vai colocando tudo que nós vamos ler aqui. Nós vamos ler e nós vamos entender. Como que Lucas vai relatando a Teófilo todo o acontecimento de Jesus, tudo que ele viveu, que ele presenciou.
que ele buscou relatos ao que aconteceu durante a passagem de Jesus aqui na Terra. Amém? Lucas escreveu para ele de forma ordenada. Para ele quem? Para Teófilo. Lucas escreveu o Evangelho de Atos, o livro de Atos, de forma ordenada e cuidadosa, mostrando que o propósito era ensinar com precisão a verdade sobre Jesus e também os acontecimentos da igreja primitiva, que seriam as igrejas que começariam a nascer, a surgir, entende? Então, o seu papel aqui, papel de Lucas, mesmo que, o papel aqui de Teófilo, né, que nós estamos falando de Teófilo, mesmo que indireto, foi crucial. Ele foi o destinatário das duas maiores obras históricas do Novo Testamento, porque o Evangelho de Lucas, somado ao Atos dos Apóstolos, dá uma boa parte do Novo Testamento. E todo as cartas, as escritas que Lucas fez, foi direcionada a Teófilo a fim de testemunhar, a fim de que ele recebesse, a fim de que ele guardasse, de que deixasse registrado. Entende? Então, nós vemos já no início de Atos um aprendizado. A missão de Cristo, ela é continuada por seus discípulos. O evangelho não termina na cruz. É o começo. É só o começo. E Jesus dá instruções aos apóstolos por meio do Espírito, antes de ascender aos céus. Isso mostra que a ação do Espírito Santo já estava presente antes de Pentecostes. Entenda que o Espírito Santo, ele não é um detalhe posterior. Ele é parte essencial desde o início do plano de Deus. Deixa aceso para mim, fazendo um favor. Obrigada. Entende? O Espírito Santo, ele não é um detalhe posterior. Ele é parte essencial de tudo que nós vamos ter conhecimento e de tudo que aconteceu naquele período. Amém? Glórias a Jesus. Agora vamos ler o versículo, a partir do versículo 3, quando diz assim, ó. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhe dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Aqui, nós vemos a promessa do Pai. Jesus fala da promessa. Amém? Quando ele diz assim, ó, aqui, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Então, aqui há um termo muito importante para nós. A palavra promessa. A palavra promessa aqui, ela refere-se, ela remete à profecia do derramamento do Espírito Santo. Como está em Joel, capítulo 2, versículo 28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então aqui o Senhor Jesus traz para nós a confirmação da promessa de Deus sobre a vida de todos. E quando o Senhor Jesus diz assim, ó, esperem até que o Pai, quando ele se refere o Pai, né, quando é chamada do Pai aqui, é para quê? É para mostrar que é algo planejado desde a eternidade. Não é nada improvisado. Já é algo planejado desde a eternidade, pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. E depois, algumas traduções traz a palavra comendo com eles, né? Comendo com eles. Isso, algumas traduções trazem isso. A palavra comendo. Alguns manuscritos, que eu achei importante trazer para vocês, que às vezes vocês têm uma tradução diferente,
Alguns manuscritos usam esse termo de comendo, que também pode significar reunido com eles. A minha diz, um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem. Então, a minha mostra que Jesus estava reunido com os apóstolos. Amém? Mas há uma forte leitura textual aqui, que indica que Jesus realmente comeu com os discípulos. Está lá em Lucas 24. Vamos ler? Ó, Lucas 24. Vou pegar aqui para vocês, para nós lermos juntos. Lucas 24, 42 e 43, quando diz assim, ó. E lhes deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Um pouco antes, no 41, diz assim, ó, eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou, você tem aqui alguma coisa para comer? Jesus aqui perguntando, vocês têm alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado que ele pegou e comeu diante deles. Então aqui mostra que Jesus realmente comeu com os discípulos nesse tempo em que ele voltou. Isso reforça que Jesus ressuscitado tinha um corpo real, embora ele já tivesse sido glorificado, combatendo através da verdade do evangelho toda a heresia que poderia vir futura, toda a heresia futura que negava a realidade do corpo físico de Jesus. Então nós vemos essa verdade relatada aqui. Amém? Logo no início de Atos. Entendam que a promessa do Pai não é apenas um presente espiritual, mas a capacitação essencial para que cada um de nós possamos vivermos o reino. Entende? O presente do Pai, a promessa do Pai, é a nossa capacitação para que nós possamos viver com a mente no reino todos os dias. E ela está condicionada a quê? A obediência. Essa capacitação está condicionada à nossa obediência a Deus. Não tem como nós sermos moldados, forjados, capacitados, ungidos de poder se nós não formos obedientes ao Pai, obedientes diante da verdade da palavra. Então, estando condicionado à obediência, quando Jesus diz assim para eles, não saiam, esperem. Não é isso que Jesus disse para eles lá? Não saiam, esperem. Ou seja, quem quer viver o mover de Deus precisa aprender a esperar o tempo dele, em obediência e no lugar certo. Amém? Versículo 5. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui há uma comparação com João Batista. João havia dito, eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, como está em Mateus capítulo 3. Então aqui Jesus ressalta a transição entre o ministério preparatório de João Batista e o cumprimento espiritual que viria com o Espírito Santo através da vinda do Messias. Amém? Entende? A palavra batizados, para quem nunca foi pesquisar, eu trouxe o significado para vocês. Batizados, no termo original significa imersos, mergulhados completamente. Amém? Então, essa imersão não é apenas simbólica. Não é simbólica, mas é espiritual. Essa imersão é espiritual. O Espírito Santo tomará os discípulos por completo, moldando o seu pensar, seu agir e seu falar. Entendem o significado do batismo? Da palavra batismo? Por que a imersão?
por completo? Por que tem que entrar num todo? Porque a transformação é total? Entende? A forja é completa? É na maneira de pensar, é no agir, é na maneira de falar? Amém? E quando Jesus diz, não muito depois desses dias, poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, tá assim na minha tradução, isso prepara o Pentecostes, que vem 10 dias depois da ascensão de Jesus, mostrando que a promessa tem um tempo definido, mas requer expectativa e fé. Então, as promessas de Deus têm um tempo definido na nossa vida. E como nós temos que nos posicionar? Em obediência, esperando e com fé. Amém? Esse batismo marca a transição entre discípulos comuns e homens cheios de poder. Entende? Vou repetir. Esse batismo, ele marca a transição entre o discípulo comum e homens de poder. A transformação de Pedro, lembra qual foi a transformação de Pedro? De negador de Jesus para um pregador ousado. Aleluia. Glórias a Jesus. Então, essa transformação de Pedro acontece aqui. E nós vamos ver. Então, não nasce, não é... Como que eu posso dizer para vocês? Nasce aqui, que nós vamos estudar sobre essa transformação de Pedro, certo? Que ele passou de negador a pregador. Então, não apenas da ressurreição, não é isso. Não só apenas da ressurreição de Cristo, mas da presença do Espírito Santo. Pela presença doce e poderosa do Espírito Santo, acontece toda essa transformação, todo esse derramar, toda essa conversão de milhares de pessoas entregando a vida para Jesus. Nasce ali um movimento de fé, de desejo de ouvir e conhecer a palavra, de receber a verdade, em nome de Jesus. Então, todo cristão precisa entender que o batismo do Espírito não é uma doutrina periférica. Não é uma doutrina periférica, que é distante, externa. Não é. E sim o coração da missão da igreja. O batismo do Espírito Santo é o coração da missão de uma igreja. Então, Deus não nos chamou para sermos espectadores da ressurreição. Não, nós não somos espectadores da ressurreição de Cristo, mas nós somos participantes ativos do reino. É para isso que Deus nos chamou, para sermos participantes ativos no reino dele. É isso que o nosso coração queima em fazer. Servir o reino, sermos útil, sermos vasos todos os dias para derramar o óleo, para que o Senhor nos encha de novo, sem cansar. Amém? Entenda que sem o Espírito, somos seguidores limitados. Sem o Espírito Santo, nós somos seguidores limitados de Jesus. Mas com o Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas ousadas. Aleluia! Testemunhas ousadas. Homens e mulheres de coragem, de força, de posicionamento. Homens e mulheres que vivem a palavra, que vivem o que está escrito. E isso te dá autoridade para fazer tudo o que o Senhor Jesus fez aqui. Ele mesmo deu essa autoridade a todos nós. Como discípulos, nós só precisamos estar posicionados em obediência, buscando uma vida de santidade todos os dias. Amém? Esses versículos são o prelúdio, o início do maior movimento da história da humanidade, a igreja. A igreja cheia do Espírito Santo para transformar o mundo. Amém? Agora vamos ler do 6 ao 11, quando fala que Jesus é levado ao céu. Quando diz assim, ó. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram:
É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Assim nós esperamos, Senhor Jesus, a sua volta para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Aqui, quando Jesus diz assim, ó, será este o tempo? Perdão, quando os discípulos perguntam, será este o tempo que o Senhor vai devolver o reino a Israel? Vejam que os discípulos ainda esperavam um reino político e nacional. Os discípulos, eles esperavam restauração do trono de Davi, a libertação de Roma e a glória de Israel como nação. É isso que eles esperavam. Então, mesmo depois da ressurreição, eles ainda não tinham compreendido plenamente o caráter espiritual do reino. O caráter espiritual do reino que o nosso Senhor Jesus tanto falou e que ali estava iniciando em missão. Havia entre eles uma suposição escondida, entre eles ali, entre os discípulos, que o reino de Deus viria com um poder político imediato. É isso que ficou, é isso que demonstrou diante da pergunta que fizeram para Jesus. Mas o que Jesus faz? Jesus corrige essa visão. Jesus traz correção diante dessa visão para eles. Como nós vimos. O que Jesus diz aqui, ó, no versículo 7 para eles? Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Jesus repreende eles e diz o quê? Que não compete a vocês conhecer nem o tempo nem a época. Em algumas traduções usa tempo e época. Na minha fala ocasião ou dia que o Pai reservou. Então aqui os termos importantes, o tempo, a ocasião, é o tempo cronológico, conhecido como tempo cronos, e épocas e dia é o tempo de Kairos, é um tempo oportuno, é um momento decisivo. Então Jesus separa curiosidade escatológica relacionada ao fim dos tempos como uma missão presente diante deles, para que eles despertem, para uma mente no reino, para que eles possam despertar e começar a olhar com olhos espirituais diante de tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, qual a aplicação aqui até agora nós temos para a nossa vida? Ao invés de especular quando Deus vai agir, o foco deve estar no que Ele está nos chamando para fazer agora, hoje. O que Deus está chamando você para fazer hoje? Qual é o seu foco hoje para servir o reino? Essa deve ser a nossa única e maior preocupação no dia de hoje. Ficar longe do pecado, nos arrepender de pecado se acontecer da gente cair em pecado no dia de hoje. Amém? Assim como no versículo 8, traz para nós termos chaves que nós precisamos entender
quando Jesus diz assim, mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Aqui Jesus nos dá termos chaves, o poder, dunamis, força, capacidade sobrenatural, o mesmo termo de onde vem dinamite. Olha só a autoridade que o Senhor Jesus derrama sobre os seus discípulos, sobre os seus servos fiéis, obedientes, que o buscam em espírito e em verdade. E a palavra testemunhas significa mártires, de onde vem a palavra mártir, que é o quê? Alguém que dá testemunho mesmo sob risco de vida e morre como um mártir. Então Jesus fala aqui nessa parte, até o versículo 11, ele fala sobre a expansão do poder do Espírito, a expansão do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida em 4 etapas geográficas. E nós precisamos entender, nós precisamos ter conhecimento. Vai grifando na sua Bíblia, tá bom? Ó, ele fala aqui no versículo 8, a minha tá meio apagadinha, eu vou grifar de novo. Ele fala aqui no versículo 8, ó, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, ó, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Jerusalém aqui é o local da origem que ele cita, o lugar de toda a origem do início da história de Jesus, a Judéia, região dos judeus, Samaria foi onde aconteceu a mistura dos judeus e dos gentios, e sobre todos os confins da terra, todas as nações. Viu que Jesus fala sobre a expansão do poder do Espírito Santo nessas 4 etapas geográficas? Então vemos que o reino viria não com espadas ou tronos, não é isso, mas com testemunho, poder e expansão progressiva a partir da vinda do Espírito Santo. Jesus foi levado às alturas, Jesus passou pela ascensão, e o que a Bíblia relata que aconteceu depois que ele passou durante a ascensão? Uma nuvem o cobriu. Qual é o significado da nuvem? A nuvem é um símbolo bíblico da presença de Deus, é o Shekinah. Aleluia, glórias a Jesus. É o símbolo bíblico da presença de Deus, a nuvem de glória, Shekinah, a nuvem da presença, como aconteceu no Sinai, no Monte Sinai, como aconteceu no tabernáculo, na transfiguração, que nós lemos em Mateus 17. Então não é uma nuvem meteorológica, não é. É a manifestação divina apontando que Jesus está voltando para a glória do Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada. Vê como é lindo nós buscarmos conhecimento? Conhecer a palavra, a verdade que nos é revelada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. A ascensão não é Jesus indo embora. Não é Jesus indo embora. Amém, irmã Dilma. Deus te acompanhe. A paz do Senhor Jesus. A ascensão não é Jesus indo embora. Não é. Mas é Jesus sendo entronizado, elevado ao trono. Ele agora está à destra de Deus, governando o reino, do qual seus discípulos são embaixadores. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Depois, no versículo 10, diz assim para nós, ó. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia. Eles estavam em estado de espanto e paralisia, como quem vê o impossível acontecer e não sabe o que fazer depois. E aí vem o quê?
2 homens de branco, provavelmente anjos, aparecem com uma correção suave ali, com eles dizendo: esse Jesus virá do modo como vocês vê ele subir. Então, a subida foi literal, visível, corporal e gloriosa. Todos viram. Assim também será a volta de Jesus. Visível, gloriosa. Todos verão a volta de Jesus. A palavra de Deus diz que será dessa forma. Por isso nós precisamos sempre nos lembrar de não acreditar quando as pessoas disserem: ah, ele está ali, Jesus está aqui, corre lá que ele está lá, é mentira do diabo. Porque o dia que Jesus voltar, todos, em todos os lugares do mundo, verão a volta dele. Não se esqueçam disso, tá? Então, a volta de Jesus ecoa em Zacarias. Isso ecoa em Zacarias 14, que diz: o Messias colocará os pés no Monte das Oliveiras, que é o mesmo local da ascensão. Então, entendam que a ascensão não foi o fim da missão de Jesus, mas o início da missão da igreja. A promessa da volta de Cristo é o combustível da perseverança cristã. É o nosso combustível diário. É a nossa sede, a nossa fome pela verdade da palavra, pelo conhecimento das Escrituras. Amém? Deus não quer discípulos olhando para o céu, esperando milagre, mas Ele quer testemunha na terra, operando o poder do Espírito Santo. Entende a diferença? Ele não quer pessoas olhando para o céu esperando por milagres, ele quer testemunhas, discípulos na terra operando milagres no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus, obrigada. A igreja, ela não existe para observar Jesus subindo, não é isso, mas para anunciar que ele voltará em poder e glória. O Espírito Santo nos foi dado para cumprir essa missão, de dentro para fora, até os confins do mundo. Amém? Vamos ler agora do versículo 12 até... Vamos lendo, e a gente vai trazendo explicações conforme o Espírito Santo for trazendo, tá? Versículo 12. Agora nós vamos ver sobre a escolha de Matias, que é o outro discípulo para completar os 12. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos 1 quilômetro da cidade. Então, o que nós já vemos aqui logo no começo? Já houve obediência imediata dos discípulos, dos apóstolos. Por quê? Eles desceram o monte e voltaram para Jerusalém. E Jesus não tinha dito isso aqui? Voltem para Jerusalém. Era a ordem de Jesus, então eles foram obedientes. E por que o Monte das Oliveiras? Porque lá era um lugar simbólico e profético, tá bom? Como está escrito em Zacarias 14. Então, a obediência imediata ao que Jesus disse, fiquem em Jerusalém, eles obedeceram. Eles fizeram. Eles não questionaram. Eles apenas vão para Jerusalém, que é onde Jesus pediu para que eles fossem. Versículo 13. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram esses: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e o irmão de Jesus. Então aqui nós vemos a lista dos 11 apóstolos, que confirma a ausência de Judas. É o que nós lemos aqui. Então, qual que é o posicionamento deles ali? Eles se mantêm unidos e organizados, mesmo em meio ao luto e à transição. Eles se mantêm unidos e organizados, como sempre Jesus ensinou. Deus é um Deus de ordem, tá bom? Quando relata aqui que
juntos eles perseveravam em oração, que traz aqui junto, cadê? 13. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres. O que traz aqui? Uma unidade em oração? Era algo unânime? Unânime é um termo grego que indica mesmo coração e mente, unidos em coração e mente com o mesmo propósito, uma unidade em oração movida por propósito e não por conformismo. E as mulheres que relata aqui nessa parte? As discípulas têm um papel ativo desde o início com Jesus, incluindo Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, antes céticos, como nós vimos em João capítulo 7, agora convertidos? Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos de Jesus agora estavam convertidos, né? Exemplo, o Tiago, que se tornará líder em Jerusalém, nós vamos ver isso aqui. Então, nós aprendemos aqui nessa parte que a oração em unidade é o solo onde o Espírito Santo será derramado. Não há mover sem comunhão. Não há mover do Espírito Santo sem a comunhão de pessoas em oração, sem a comunhão do povo em unidade, orando e clamando por um único propósito. Amém? Glórias a Jesus. Maria e José tiveram outros filhos. Por isso Jesus tinha irmãos. Amém? Jesus tinha outros irmãos. Ele não era filho único. E nós já lemos isso em várias partes dos outros livros anteriores que relatavam. Em um deles, quando Maria e os irmãos de Jesus chegaram em uma casa onde ele estava pregando, e aí Jesus disse: quem são meus irmãos e minha mãe? A minha família está aqui? Tá? Então Jesus não era filho único, ele tinha outros irmãos, nascidos também de Maria e José. Tá bom? Agora o versículo 15 traz assim para nós, ó. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno e nesse terreno ele caiu e se arrebentou e os seus intestinos se espalharam. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso, por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isso é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Aqui nós vimos que Pedro teve um posicionamento de se levantar no meio dos irmãos que estavam ali presentes, e a Bíblia relata que era aproximadamente 120 pessoas. Então Pedro, ele emerge como um líder prático e espiritual nessa hora. É ele quem discernirá a necessidade de substituir Judas com base nas Escrituras. Então ele cita o que para nós? Ele cita Salmo 69 e o Salmo 109. Olha só, o Novo Testamento fazendo ligação com o Antigo Testamento. Para que Pedro faz isso? Para mostrar que a queda de Judas já estava profetizada e que alguém deveria ocupar o seu lugar para continuar a missão dos 12 discípulos de Jesus. Ele reconhece o papel que Judas teve, guia dos que prenderam Jesus.
mas não nega a soberania de Deus na situação, porque Deus é soberano e Deus sempre teve o controle de tudo e tem até hoje, todo o controle é dele. Ele tem o controle de tudo que acontece, porque ele é Deus e ele não muda. Então entenda que mesmo diante de tragédias e traições, a presença de Deus está. Tragédias e traições também podem ser usadas por Deus para cumprir o que já estava escrito, para que ele mostre o poder e a soberania dele para o povo descrente, para que o povo venha a se converter, a crer em Jesus. Amém? Vamos ler o versículo 21 agora. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolhestes para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se ajuntou ao grupo dos 11 apóstolos. Aleluia! Glórias a Jesus! Então aqui nós lemos e vimos que havia critérios para substituir. Havia critérios para escolher o substituto de Judas, para ser um dos 12 discípulos. Entende? O que eles falaram aqui? Desculpa. É necessário, pois que dos homens que nos acompanharam o tempo todo, então, eles estavam colocando ali o critério que, para ser discípulos, teria que ser alguém que estava acompanhando Jesus desde o início. Entende? Desde o início ali de João Batista até sendo testemunha da ressurreição de Jesus. E foram critérios rigorosos. Eu trouxe aqui para a gente não se esquecer. Quais são os critérios rigorosos? Aquele que acompanhou desde o batismo de João, né? Quando João Batista o batizou, que esteve com Jesus até a ascensão, que estava ali presente e foi testemunha da ressurreição de Cristo. Isso mostra que o apóstolo não era escolhido só por carisma, não, mas por testemunho, constância e experiência vivida com Cristo. Entendeu? Para ser ali apóstolo, precisava de testemunho, precisava de constância na presença do Senhor e experiências vividas com o Senhor Jesus. Amém? Pegou a visão? Pegou? Uma liderança espiritual é baseada em proximidade com Jesus e fidelidade contínua, não só em dons. Você pode ter todos os dons, mas não tem a presença. Pegou a chave? Aleluia. Obrigada, Jesus. Depois nós vimos a escolha de Matias, que foi tirada como? Eles oraram, eles não votaram por preferência. Entenda que não houve uma votação por preferência, não. Eles oraram e lançaram a sorte, que era uma prática judaica comum daquele tempo, especialmente antes da vinda do Espírito Santo. Matias é escolhido, então, e ele completa os 12 apóstolos, número que remete às 12 tribos de Israel. Agora uma nova fundação estava acontecendo ali. Os 12 apóstolos.
Então, a escolha espiritual, ela é feita por oração e dependência de Deus, não por política. É isso que nós precisamos entender. A nossa vida espiritual, ela é e deve ser feita por oração e dependência total de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, o fim desse primeiro capítulo de Atos nos mostra que o Espírito Santo aqui ainda não havia descido. Nós estamos falando do capítulo 1, tá? Mas o coração da igreja já estava sendo o quê? Moldado para recebê-la. Para recebê-lo, perdão. O coração da igreja já estava sendo moldado para receber o Espírito Santo. Como? Não entendi essa parte, deve estar perguntando. Como que então o coração da igreja estava sendo moldado para receber? Com obediência imediata, que nós lemos e vimos aqui, com a comunhão sincera, quando eles foram se reunir com todos e as mulheres também, e orar, e ter um tempo em oração, em comunhão. Não é? Uma comunhão sincera, uma oração perseverante. Que, como? Com submissão às Escrituras? Nós precisamos ser submissos à verdade das Escrituras? Com discernimento espiritual diante das decisões, assim como foi para escolher Matias? Oraram? Deixaram tirar na sorte, acreditando que o próprio Deus ali escolheria qual papel, né? Não sei se foi papel, se foi pedrinha, enfim, a gente não sabe, mas foi tirado na sorte, que Deus tiraria por eles. Esse é o retrato da igreja. Esse é o retrato de uma igreja à beira do avivamento. E a pergunta prática é: nós temos vivido essa mesma disposição antes de pedir poder? Nós temos vivido essa disposição antes de pedir poder, antes de pedir poder para o Espírito Santo? Nós temos vivido uma vida de obediência, uma vida de comunhão sincera? Nós estamos vivendo em oração perseverante? Nós estamos sendo submissos às verdades das Escrituras? Com discernimento espiritual diante das nossas decisões, chamando o Senhor Jesus em espírito para nos auxiliar, para nos dar direção? Você está preparado para receber esse poder? Em posicionamento? Você está vivendo a verdade do Evangelho? Porque para você receber o poder, você tem que estar posicionado, vivendo a verdade do Evangelho. E não falando a verdade, mas tendo uma outra vida ali. Nós precisamos ter consciência da nossa responsabilidade diante de Jesus. E nós precisamos ter consciência que seguir Jesus custa um preço. Mudança de vida, deixar o mundo e viver as verdades do reino, mudança de hábito. Glorificamos o teu nome, Senhor Jesus, nessa hora, 9 horas. Glorificamos o nome do Senhor Jesus, declaramos que te amamos, Jesus, e que somos totalmente dependentes do Senhor. Aleluia. Entende o nosso posicionamento? Custa um preço receber o poder. Custa um preço seguir Jesus em espírito, em verdade, em obediência, em renúncias, em comunhão, em oração, em intercessão pela vida de outras pessoas, em servidão no reino. Deixar coisas que não te cabem mais para trás. São renúncias. Então nós precisamos entender que para recebermos esse poder do Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar posicionados. Se posicione e peça, e você receberá, em nome de Jesus. Amém? A reflexão final para a gente terminar e orar é que o capítulo 1 de Atos nos ensina que toda grande missão começa com preparação, com fé e direção divina. Toda grande missão sempre vai começar com uma preparação, um planejamento.
a fé e a direção divina através da oração que nós vamos direcionar a Deus, pedindo para que Ele nos conduza em tudo. A promessa do Espírito Santo não é um luxo, não, é uma necessidade para cumprir o chamado de cada um de nós nessa terra. A ascensão de Jesus não é a ausência dele, é a transição. O que significa? Agora é nossa vez de agir como discípulos. É a nossa vez de agirmos como discípulos com todo o poder e autoridade do nome santo e poderoso de Jesus, que foi assim que ele nos concedeu. Não de apenas esperar sinais do céu, ficar olhando para o céu, esperando milagres, sinais e maravilhas e não ter um agir. Não, nós fomos chamados para agir, sermos discípulos ativos, demonstrar a nossa fé na ação. O nosso amor precisa ser um amor ágape, um amor em ação, em estilo de vida. Amém? Você está preparado? Você tá esperando sinais? Ou você está obedecendo? Você está olhando para o céu lá, esperando um milagre sentado? Ou você está obedecendo e agindo e buscando em espírito e em verdade a obediência, oração, comunhão, servidão? Nós precisamos orar mais e não ficar apenas observando as coisas acontecerem. A promessa já foi feita. A promessa já foi feita para nós. A promessa já nos foi dada. Agora é hora de cada uma de nós vivermos o nosso chamado. A promessa já foi dada sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que deseja ser discípulo do Senhor Jesus e viver em verdade e obediência. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa chamada que foi esse capítulo 1 de Atos, né? Uma chamada para nós, que nos trouxe a ordem de Deus, a disciplina, a consciência de que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, assim como os discípulos ali oraram para decidir qual dos 2 homens seriam escolhidos para completar os 12 discípulos ali de Jesus, os 12 apóstolos. Essa é a verdade que nós temos que guardar no nosso coração. Esse é o entendimento que nós precisamos ter da palavra. Então, pode ser que você sinta vontade de estudar de novo esse capítulo para você entender de novo, compreender, grifar, escrever da sua maneira. A Bíblia é o nosso instrumento de conhecimento, é a verdade do Senhor para nós. Então, use a sua Bíblia, grife ela, escreva nela. Por quê? Porque quando você precisar fazer uma leitura e meditar, tudo aquilo que você ouviu anteriormente ficou gravado de uma forma no seu coração, mas quando você relê, aquilo dá mais força para a raiz que foi firmada. Como um adubo, entende? É verdade que no início eu tinha dó de riscar minha Bíblia, é verdade. Mas até que uma pessoa falou, dó de riscar sua Bíblia? Não é riscar, não estou rabiscando. Eu estou escrevendo, assim como eu escrevi aqui, ó, de caneta, ó. Tá vendo? O que eu anotei aqui, para eu não me esquecer? Que Lucas também se dirige a Teófilo, lá no livro dele, não só em Atos. Entende? Então, lembrando que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, o médico. Ele foi companheiro das missões do apóstolo Paulo. Amém? Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar para que o nosso coração se abra, para que o Senhor se revele a cada uma de nós. Amém? Em espírito e em verdade. Em nome de Jesus.
Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, eu agradeço ao Senhor pela sua poderosa presença sobre esse ministério, pelo amor, o conhecimento e a verdade derramado aqui, revelada a cada um de nós. Eu agradeço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor falou profundamente, de forma profunda com cada um de nós que estamos aqui. Obrigada, Espírito Santo, pelo seu toque no nosso coração, que nos enche de paz, que nos enche de amor, que nos traz a certeza do seu cuidado, da sua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada, Pai, porque nós temos os nossos olhos que nós podemos ler. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir o que nós estamos lendo. Obrigada porque o Senhor nos abençoa com a sabedoria que, unida com a nossa inteligência, Pai, nos traz todo o conhecimento da verdade da Tua palavra. Obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, ministradores de paz, entre na nossa casa agora, em nome de Jesus. Passa a vassoura de fogo em todo o ambiente, limpando, purificando, colocando para fora toda a impureza, tudo que não provém do Senhor, Pai. Coloca para fora agora, em nome do Senhor Jesus. E aonde vai ficando um espaço vazio, porque as impurezas estão saindo, que ali, Pai, o seu Espírito Santo preencha de amor, de luz, de paz. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Abençoe essa casa, meu Pai. Abençoe essa família. Derrama, Senhor, bênçãos de saúde sobre cada membro que mora nessa casa, Pai, em nome de Jesus. Que o teu amor seja sentido no coração de todos. Que nasça, Senhor, através desse toque, o desejo de conhecer da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Chama para mais perto, Pai, os seus filhos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Entra com o Teu poder, Senhor, entra com providência nessa família, Pai, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor a nossa vida. Consagramos ao Senhor a nossa família, tudo que nós temos, Pai. Tudo é teu. Nós somos mordomos fiéis, que cuida de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigada, meu Pai, por tanto que o Senhor faz por nós. Obrigada por toda a proteção, por todo o direcionamento. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã. Eu consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento, onde tantas vidas têm sido transformadas, Pai, através da Tua palavra, do Teu agir, do Teu poder. Declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Eu sou apenas um instrumento na mão do Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Não somente suas filhas, mas também filhos do Senhor têm sido transformados, têm se posicionados diante do Senhor, e nós glorificamos o teu nome, Pai, pelos seus feitos. Obrigada, Jesus, pelo seu amor por nós. Obrigada, Jesus. Dai-nos a sua paz, Jesus, a paz que o Senhor nos prometeu, a paz que o mundo não pode nos dar. Derrama sobre a nossa vida e sobre a nossa casa a tua paz, Jesus, para que o nosso coração se mantenha tranquilo, que a nossa mente, Pai, possa não ser uma mente acelerada e sim uma mente de paz. É isso que eu peço ao Senhor, é isso que eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigada. Aleluia. O que eu oriento sobre o filme do Atos dos Apóstolos, eu não assisti esse filme ainda.
Eu assisti, como que chama, hein? Acho que chama Paulo, o que eu assisti com o meu filho. Eu acho que é isso. Vou procurar saber certinho, mas eu acho que chama só assim, ó, Paulo. E aí vem toda a história de Paulo, entende? Pode ser que seja o mesmo, né? Porque se Atos fala sobre Paulo, vamos ver isso. E depois eu coloco, tanto no grupo, né? Que nós estamos juntos, como nos stories, porque aí quem quiser, eu assisti, me edificou muito o que nós assistimos. E mais uma vez, para quem nunca assistiu The Chosen, assistam, para que vocês vivam através das imagens tudo que o nosso Senhor Jesus fez por cada um de nós. Tudo que ele viveu, todos os milagres, como que foi o posicionamento dos discípulos, onde os discípulos erravam, a teimosia de uns, a afronta de outros, mostrando que eles também tinham os seus sentimentos, os seus posicionamentos, e Jesus sempre ali à frente, corrigindo, ensinando. É lindo, tá bom? Mas eu vou procurar saber sobre Atos dos Apóstolos. Onde que você viu? Fala para mim para ficar mais fácil. Foi aonde? Qual canal? Qual aplicativo que você viu, irmã Estela? Fala para mim. Esse filme, Atos dos Apóstolos. Mas eu sei que Paulo eu assisti. É porque eu estou usando o meu celular para falar com vocês. Senão eu ia pesquisar já para responder rapidinho sobre esse filme. Na verdade, não é um filme, esse Paulo. É uma série, né? Porque são vários episódios para poder dar a história toda. Então, nós assistimos em 4 dias. Porque nós sentamos e decidimos ali assistir o máximo que a gente conseguia para que fosse edificado rapidamente na nossa vida a história de Paulo. Tá bom. Então eu vou pesquisar sobre isso que você falou e trago a resposta. Tá bom? Em nome de Jesus, Deus abençoe o dia de vocês, que vocês tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Não se esqueçam de se manter em comunhão, agradecendo sempre em tudo, fugindo de todo pecado, buscando sempre a santidade. No YouTube? Tá. Eu vou ver também, tá bom? Fugindo de todo pecado, buscando a santidade, saindo de toda roda de contenda, todo espírito de fofoca, tá bom? Em nome de Jesus. É diferente, irmã Fran? Os dois? Atos é uma história e a série de Paulo é outra? É isso que você está nos trazendo? É importante, né? Trazer para nós conhecimento, para quem já conhece, já dá uma direção, né? Dá um direcionamento de busca para quem tem vontade de buscar, né? De ter o conhecimento, a revelação da palavra. Amém? Glórias a Jesus. Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado, sacudido, transbordante da presença do Senhor. Paulo é mais direcionado. Ah, entendi. Vai ver que é por isso que meu filho quis assistir. O meu filho Arthur mais velho, ele é muito centrado. Então, tudo que ele me chama para assistir, eu assisto. Porque eu sei que antes ele pesquisa, né? Então, mas eu vou procurar sobre Atos também, tá bom? Você quer dizer assim que Paulo é mais direcionado, a gente aprende a história, né? Mais direta, é isso. E Atos dos Apóstolos tem uma história mais estendida, mas o contexto é o mesmo. Seria isso, talvez. Eu acredito que é a mesma coisa de... Deixa eu ver o que foi que eu comparei isso. Nós assistimos todos os episódios da Bíblia. Acho que foi um pouco mais de 30 dias para assistir a Bíblia toda. É outra coisa que vocês devem buscar para assistir. Chama A Bíblia. São muitos episódios.
mas é maravilhoso, é lindo. Você chora, você torce para dar certo. Meu filho fala, mamãe, já foi, já aconteceu. Mas o que significa? É como se nós estivéssemos lá, entende? É maravilhoso. Quem pode, não perca tempo com coisas que não edificam. Assistam coisas que edificam o teu espírito, te posiciona em Cristo. Amém? Coloca o nome da série de Paulo, por favor. Coloco. Eu vou, se der, eu coloco até o link. Senão eu dou todos os caminhos para vocês encontrarem. Tá bom? Deus abençoe vocês. É isso que nós temos que fazer. Uma edificar a outra. Quem tem conhecimento de uma coisa traz e a outra abre um conhecimento que já viu. E assim, juntas, em unidade, em comunhão, nós crescemos. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Tchau. Até amanhã. Lembrando que amanhã é 7 horas da manhã. De segunda a sexta, voltaremos no horário das 7 horas da manhã. Amém? Tchau. Deus te abençoe.